Dia 4 de novembro. Capítulos de hoje: Ezequiel 5, 6, 7, 8 e 9. Ezequiel 5. Sinal do julgamento que está para vir. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém e depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará e destruirá todo o Israel. Assim diz o Senhor soberano: esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer a meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos. Nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos, e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos 4 ventos os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade, e eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito, e quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações ao redor e para todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra a alcançarão, e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 6. Julgamento contra os montes de Israel. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos, porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação, e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados, e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição, e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados
exilados entre as nações se lembrarão de mim, reconhecerão quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que eu sou o Senhor quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares em todas as colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante e de todo carvalho que dá sombra, os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos. Eu os arrastarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto no sul até Ribla no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. O fim se aproxima. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano a Israel: chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou. Sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou, sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda a sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora. Este é o dia. Que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sob minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A desolação de Israel. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade há guerra, dentro dela doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa de seus pecados. Suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua. O lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor. Não os saciarão nem os alimentarão, pois sua arrogância só os faz tropeçar. Tinham orgulho de suas lindas joias e com elas fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Por isso, farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles e as entregarei como despojo a estrangeiros, às nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar quando ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa.
Preparem correntes para meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo, buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram a outros e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. Idolatria no templo. Em 17 de setembro, no 6º ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem. Da cintura para baixo parecia uma chama ardente, e da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do palácio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente, estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo? Venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me: Agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou: Venha, eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida, levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou. Venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão, e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso, responderei com fúria. Não os pouparei, nem terei piedade, mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Ezequiel 9. A matança dos idólatras. Então o Senhor disse em alta voz: Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgiram 6 homens, vindos da porta superior, voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever, e lhe disse:
ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade. Matem todos, idosos e jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas. Mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo, no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encham seus pátios de cadáveres, vão! Então saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho. Prostrei-me com o rosto no chão e clamei: ó Senhor soberano, acaso tua fúria contra Jerusalém exterminará todos que restam em Israel? Então ele me disse: os pecados do povo de Israel e de Judá são muito, muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio, a cidade está repleta de injustiça. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. Por isso, não os pouparei nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo o que fizeram. Então o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, voltou para relatar: fiz o que ordenaste.